Olá, meus amigos, paz seja convosco. Eu sou o Diogo Ferreira e este é o canal Devorando as Escrituras, sempre com uma mensagem de Deus para você. E o título da nossa mensagem de hoje é Antes que seja tarde. E eu quero ler para vocês o texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao 7, que diz o seguinte: Não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: Não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas, antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo, lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus, que o deu. Esta mensagem de hoje, apesar de ser para todas as idades, eu quero começar falando com os jovens. Porque o que eu tenho visto muito hoje em dia é que os jovens eles querem viver a vida a todo vapor e de uma forma intensa, né, como eles dizem, aproveitando ao máximo cada minuto. E isso de uma certa forma não é mal, mas quando a gente fala do assunto servir a Deus, eles geralmente não querem saber ou simplesmente diminuem a intensidade. Muitos jovens, quando questionados no assunto servir a Deus, eles dizem assim: deixa para mais tarde, porque agora é o momento de eu curtir a vida. Quem sabe depois eu penso no assunto. Mas como nós vimos aqui em Eclesiastes capítulo 12, a palavra diz que é para nós nos lembrarmos do Senhor agora que somos jovens, porque nem sempre nós vamos ter as mesmas forças que agora, e nem sempre nós estaremos na nossa plenitude da forma física e intelectual. O problema da maioria dos jovens de hoje é o famoso deixar para depois, porque eles pensam que agora eles têm muito tempo. Agora primeiro eu vou terminar meus estudos, vou me formar e quem sabe depois eu começo a fazer a obra de Deus. Aí o jovem vai, termina os seus estudos, se forma, só que então ele começa a trabalhar e por causa do seu emprego ele não tem mais tempo para servir a Deus. Daí o jovem pensa assim: quando eu me casar, eu terei mais tempo para servir ao Senhor. Então ele vai e se casa, só que daí vem os filhos e começam as desculpas do que filho rouba muito seu tempo. E então ele vai ficando cada vez mais sem tempo para servir ao Senhor. Nisso os anos vão se passando e ele dá a desculpa de que quando se aposentar, ele vai servir a Deus, porque então os seus filhos estarão maiores e ele terá mais tempo para isso. Só que quando ele se aposenta, ele já está velho, ele já está cansado, sem ânimo e sem forças. O interessante é que a nossa vida é um ciclo e todos nós vamos passar pelas mesmas fases: a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta e a velhice. E a Bíblia fala, aqui mesmo no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que há tempo para tudo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de rir e tempo de chorar, tempo de guerra e tempo de paz, e por aí vai. Só que a Bíblia não fala que há tempo de servir a Deus e tempo de deixar de servir a Deus, porque o servir a Deus é em todo o tempo. Por isso nós temos que aproveitar, principalmente agora que temos forças e ânimo para isso. Moisés diz lá no Salmo 90 que a nossa vida é muito breve e que o nosso tempo voa. E ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Moisés está querendo dizer: Senhor,
Ensina-nos que a nossa vida é muito curta, que o tempo passa muito rápido, para que nós possamos aproveitar o nosso tempo com aquilo que realmente importa. E também lá em Efésios capítulo 5, verso 15 e 16 diz assim: Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E nós só vivemos com sabedoria e aproveitamos bem o nosso tempo quando vivemos para a glória de Deus. O propósito que você e eu fomos chamados é para viver para a glória de Deus. A nossa vida é como uma corrida de revezamento e vai chegar a nossa vez de passar o bastão. E o que teremos deixado para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos amigos mais jovens. Por isso devemos, desde agora, a começar a nossa caminhada com Deus. E para você que está vendo esse vídeo e que já chegou na sua velhice, ou quem sabe por alguma razão está até numa cama sem poder se locomover e acha que já é tarde demais. Não se esqueça nunca que você ainda pode orar. A oração é a nossa principal arma, e a palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E para finalizar, eu gostaria de ler um texto que está lá em Provérbios, capítulo 20, verso 29, que diz assim: A glória dos jovens está em sua força, e o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos. Então, se você é jovem ou se você é velho, para Deus você tem valor. Esse vídeo te abençoou, eu gostaria de pedir algumas coisas para você. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com todo mundo que você conhece, e que Deus abençoe você, e até o próximo vídeo.